Deus em ascensão. Fora de Kami Miyako. Neia andou por todo o acampamento enquanto tochas iluminavam a noite em todos os lugares, gritos e caos organizado eram abundantes enquanto estacas eram cravadas na terra macia e arqueiros levavam uma dupla quantidade de flechas. Ao seu lado, Laquius andava enquanto ela falava com Neia. A posição central estava muito próxima, então recuamos uns 20 ou 30 metros, os escorpiões deles têm um alcance maior do que eu esperava. Sei que não é o ideal, mas isso minimizará as perdas. Ela disse confiantemente enquanto caminhava ao lado da amiga. Isso faz sentido, boa tomada de decisão, minha esposa estava certa em escolher você para isso. Você pode ficar de fora da luta de amanhã se quiser, já que você montou o acampamento para nós esta noite, isso vai ser muito curto, muito curto. Neia disse com absoluta confiança, e pegando a mão de Laquius e dobrando-a na dela, ela sussurrou um suave e profundamente sincero: obrigada, obrigada por tudo, obrigada por lutar conosco, marchar conosco, obrigada por sua amizade, obrigada por sua lealdade, obrigada por você e todas as suas rosas, por tudo que você fez. Acredito que teríamos vencido sem você, mas acredito que muito mais teriam pago o preço por essa vitória do que se você não tivesse vindo conosco. Obrigada por se importar o suficiente comigo para, bem, mostrar que você se importou. Obrigada acima de tudo, porém, por sua ajuda em Vemark, tudo sobre seu tempo conosco, significou tanto para mim, eu nunca poderei retribuir. Neia, você vai fazer o que eu acho que você planeja? Laquius perguntou enquanto a torrente cessava. Seus olhos encontraram o vazio negro que enterrava o azul natural de Neia. Sim. Neia respondeu friamente. Não. Laquius disse firmemente. Sim, hoje à noite darei ordens aos outros generais, assumirei oficialmente o comando de seus exércitos, e amanhã usarei cada grama que puder, e então todos os outros poderão fazer sua parte. Neia disse resignadamente. Laquius descansou uma mão no ombro de Neia e cerrou um punho na frente dos olhos da paladina negra, esmagando o espaço em sua palma com força para enfatizar as chances de sobrevivência. Neia, da última vez que você fez isso, quase te matou. Você não pode estar pensando seriamente em usar a aura de Sua Majestade de novo. Seria preciso um milagre para você sobreviver se tentasse derrubar tantos. Laquius respondeu enfaticamente. O som da voz de Neia era oco, como alguém que via apenas a necessidade do momento e nada mais, o objetivo de toda a vida. Laquius, é a morte. Eu retribuirei Tuari esta noite com os refugiados cativos, a enviarei para casa, assumirei o comando dos exércitos combinados de Sua Majestade, e então amanhã, eu derrubarei os muros de Kami Miyako, transformando-os em pó, e sem muros no caminho, um rebanho de gado poderia capturar aquela cidade. Quão mais facilmente ela pode ser tomada com todos os 400 e alguns milhares de nós? Neia respondeu docemente. Ela pegou sua mão e colocou-a no ombro de Laquius. Por favor, entenda, eu não posso perder mais ninguém, eu não posso. Este é o último passo. Depois disso, haverá paz. Neia acrescentou esperançosa. Eu não estou tentando morrer, mas, eu sei, é provável. Mas é a única maneira de derrubar essas paredes sem fazer mais do meu povo pagar o preço por me seguir. É um risco, mas é meu risco a tomar, é minha decisão a tomar, e se isso ajudar, eu consegui um pouco mais de controle sobre isso, desde Prat. Ela se endireitou em sua altura nada impressionante e completa, com as costas retas, rígidas e orgulhosas. Laquius pareceu hesitante. Então, por que me contar tudo isso? Ela perguntou. Você parece mais alguém se preparando para jogar a vida fora do que alguém planejando o futuro. Porque da última vez que usei, você quase morreu também, tentando me arrancar disso, você se recusou a fazer a promessa que eu pedi, então deixe-me pedir esta em vez disso, se eu usar, prometa que você vai se certificar de que minha esposa esteja bem, cuide dela para mim. Neia disse gravemente, e colocou a outra mão no outro ombro de Laquius. Ela segurou os olhos de Laquius em suas próprias piscinas negras. Prometa-me, pela vida de Kieno. Droga, tudo bem. Talvez ajude você a se concentrar um pouco melhor se não tiver que se preocupar com ela. Tudo bem, eu vou cuidar dela. Mas, ela sabe que você está planejando fazer isso? Laquius perguntou com uma pequena carranca. De jeito nenhum,
Eu quero que nossa noite juntas seja arrebatadora, eu quero transar com ela até ela perder os sentidos diante das paredes de Kami Miyako, e se estivermos brigando por causa das minhas intenções, bem, isso pode acabar com a diversão. Neia disse com um sorriso lascivo e obsceno no rosto. Lakius bufou em uma risada chocada diante da ousadia da paladina negra. Então vá, eu vou andar pelo resto do acampamento, e garantir que os refugiados sejam contados. Você vai e se prepara para receber os outros generais. Quanto mais cedo tudo estiver pronto, mais cedo você pode cansar sua esposa. O sorriso de Neia era genuíno, assim como o breve abraço antes de se separarem. Quando Neia chegou à tenda de comando, seu queixo caiu, isso foi rápido. Ela disse ao ver que os delegados já tinham chegado e se sentado. Shindai sorriu, Hila cavalga por 2, eu a faria trazer o outro adiante nas planícies do meu lar. Tempo aqui é tempo que não estamos em nossas planícies sagradas. Devo corrigir seu marido, um cavaleiro cresce dentro de nós duas, eu confirmei isso esta manhã. Shava disse orgulhosamente. O quê? Neia perguntou, confusa com o trio de elfos sorridentes. Isso significa que as esposas dele estão grávidas, Hila descobriu não faz muito tempo, cerca de 2 ou 3 semanas atrás, eu acho, e Shava esta manhã, elas são um grupo estranho, mas é bom tê-las ao seu lado em uma emergência. Leinas explicou enquanto se aproximava e estendia a mão para Neia. É evidente que sim. Neia agarrou Leinas pelo antebraço e as duas testaram as pegadas um do outro. Parabéns. Ela disse ao trio enquanto ela e Leinas apertavam as mãos e quebravam o fecho com evidente satisfação pelo que encontraram. Os olhos de Neia eram de um negro intenso, mas ela manteve sua voz longe daquela reverberação sinistra por meio de um esforço consciente. Aureole Omega, você fez um trabalho notável aumentando o poder de seus exércitos, e seu plano para capturar a fortaleza lá foi inspirador. Neia disse com um sorriso encantador gravado em seu rosto enquanto inclinava a cabeça educadamente para a bela jovem donzela de cabelos escuros. É meu trabalho, e foi um prazer trabalhar com Leinas Rockbruise, eu não poderia ter pedido uma parceria melhor. Ela disse enfaticamente em um tom sedoso, gracioso, mas brincalhão. Você me lisonjeia. Leinas disse, mas eu não vou negar. Ela acrescentou com uma risada. O rei Zanak se levantou e inclinou a cabeça a princípio, então se curvou em segunda consideração, General Neia Baraja, estamos prontos para terminar isso, quando você estiver. Henri se aproximou, com Lakius ao seu lado, e estendeu a mão lentamente. Neia olhou para ela, e depois de apenas um momento de hesitação, ela a pegou, e a sacudiu gentilmente, tomando cuidado para não fazer mal à sua contraparte, General Neia. Ela disse calmamente. General Henri, o General Nimble se juntará a nós com o resto de seus soldados imperiais? Neia perguntou em um tom frio e profissional. Trouxe alguns milhares comigo como uma força simbólica, o resto está dominando a região entre Ikari e Crossroads para garantir que não haja mais conflitos. Henri respondeu, lutando para não pensar na pergunta de Neia como uma repreensão implícita. Isso vai ficar bem, a história registrará a presença deles. Não acho que ninguém vai discutir muito sobre números. Neia comentou com desdém. General Zarizu, é tão bom vê-lo novamente. Neia disse quando o homem lagarto se aproximou. Os dois se aproximaram e se abraçaram gentilmente como velhos amigos faziam, e então apertaram as mãos com firmeza. Vitórias impressionantes no norte, tenho certeza de que sua vila e sua esposa estão orgulhosos de você. Neia disse entusiasmada com um grande sorriso. Eles estão. Mas tudo o que consigo pensar agora é em voltar para casa e encontrá-los, e não viajar mais. Ele disse enfaticamente. Bem, só mais algumas milhas, então estaremos bem no meio de Kami Miyako e nada mais ficará no caminho, tudo estará acabado, pelo menos, a parte da luta. Neia disse com um sorriso. Não importa qual seja a disputa, Lord Ain sempre vencerá, até mesmo chamar de disputa é ser excessivamente generoso. Chautiar disse enquanto relaxava em seu assento e lixava suas unhas. Não há argumentos da minha parte. Neia disse contente, e estou bem com isso, então, agora que todos estão aqui oficialmente. Neia foi até o outro lado da longa tenda. Os generais dos vários exércitos se aproximaram e se alinharam lado a lado, e um por um eles abaixaram suas cabeças,
Cobriram seus corações com seus punhos e disseram em uníssono: Meu exército é seu exército, comande como quiser, e traga a vitória para nós mesmos, e a morte para nossos inimigos, em nome do Ser Supremo, Sua Majestade Ain-Zoal-Gon. Neia retribuiu a saudação com uma das suas: Em nome do meu Deus, meu rei, eu aceito a vontade dele e de seus exércitos. O leve cheiro de cera e o brilho dançante das lanternas penduradas ao redor da sala faziam sombras dançarem loucamente sobre as paredes de lona. Por alguns segundos, era apenas aquela escuridão rastejante e dançante dos corpos dos grandes comandantes de nações e exércitos que se moviam. Mas mesmo aquelas sombras dançantes não conseguiam se igualar à escuridão sem fim que dominava os olhos de terror que olhavam para as cabeças curvadas e submissas da realeza e dos servos da realeza. Skana ficou de lado, com um olhar de orgulho sem limites brilhando no único ponto verde, enquanto observava sua esposa se tornar comandante do maior exército que o mundo já viu. Está feito, agora, coma. Cesê sugeriu, quebrando um momento em sua inocente inconsciência do clima sombrio. Ariuzu foi rápido em apoiar a moção: foi um longo dia, e eu poderia fazer uma boa refeição. Um olhar perverso surgiu no rosto de Neia: excelente ideia, separe o máximo de rações. Skana, faça Fluder usar um pequeno feitiço de vento, sopre o cheiro de comida cozinhando sobre aquelas paredes, leve aqueles bastardos lá, além do ponto da loucura, deixe-os saborear o cheiro, enquanto nossos exércitos saboreiam o gosto. Oh, isso é tão cruel! Eu adoro isso! Chautiar bateu palmas com entusiasmo, mostrando suas presas com alegria. A última cidade da teocracia Slane não gostou. Em menos de uma hora, a cidade estava chorando de frustração. Os gritos deles confortaram Neia enquanto ela ia para a área de espera. Os refugiados estavam lambendo as tigelas de ensopado que tinham recebido, completamente limpas. Comendo bem? Ela perguntou passivamente enquanto saía das sombras e entrava na luz das tochas. Demônio! Eles gritaram quando viram os olhos dela e tentaram correr, apenas para descobrir que não importava o quanto sacudissem a barreira de madeira da cela modular da prisão, não conseguiriam escapar. Neia ficou perplexa. É só uma pergunta: você está comendo bem? Sim. Uma mulher muito magra disse enquanto se sentava no chão e se empurrava contra as barras de madeira como se pudesse empurrá-la se tentasse com força suficiente. Eu não sou de fato um demônio, sabe? Apenas um ser humano, não especialmente alta, nascida de outra mulher humana e um homem que ela amava, há pouco mais de 20 anos. Neia disse calmamente enquanto circulava a barreira. Havia cerca de 50 pessoas naquela, lotadas, desconfortáveis, mas funcionais. Enquanto ela circulava o recinto, eles se mantinham o mais longe possível dela, sentindo-se como ovelhas sendo cercadas por um lobo faminto. Eles tremiam apesar do calor anormal que os cercavam. As sombras dançavam ao redor de seu rosto da luz da tocha, escondendo e revelando o vazio de seus olhos. Por quanto tempo vamos ficar presos aqui? Um homem não muito mais musculoso do que a mulher com quem Neia tinha acabado de falar conseguiu perguntar. Não muito, ela respondeu, e levantou um dedo como se quisesse fazer um ponto. E antes que pergunte, não, você não vai ser sacrificado, você vai ser libertado, autorizado a ir para casa, e com comida suficiente para realmente chegar lá. Eu simplesmente não posso ter vocês se escondendo no meu acampamento para serem mortos, ou tentando causar algum tipo de problema em um momento mal considerado de fervor patriótico ou devoto. Neia disse, agachando-se para ficar no mesmo nível de um camponês que tinha sido acorrentado na posição, e embora ela olhasse para ele, seus olhos os contemplaram por inteiro. A verdade é que não sou eu que vocês precisam agradecer por suas vidas, eu sempre me rendi, mas a guerra exigiu que eu fosse mais diligente do que eu gostaria. Ignorá-los enquanto morriam ou estripá-los se estivessem no caminho, teria sido mais fácil. No entanto, fui lembrada recentemente que não deveria fazer isso se não tivesse que fazer, e também, tenho uma dívida com um camponês, que eu deveria salvar ou poupar 10.000 vidas. Isso significa que tenho que garantir que vocês vivam. Para que eu possa fazer a coisa certa por alguém melhor do que a maioria daqueles que vivem em seu país amaldiçoado, vocês podem agradecê-la quando ela chegar aqui. Deixado sozinho comigo, este país não teria muito mais ninguém vivendo nele. Neia disse com um olhar morto que ameaçava engolir a pouca coragem que lhes restava.
Estou aqui agora. Tuari disse suavemente enquanto se aproximava com Sebas parado bem na frente de seu ombro direito. Tuari. Neia disse calmamente, então se ajoelhou sem vergonha, e pressionou sua cabeça na terra. Com esta noite, eu terei encontrado o preço de sua justiça. 10.000 vidas são poupadas ou salvas, que teriam sido mortas ou pelo menos, deixadas morrer. Depois que a cidade cair, elas serão libertadas, e permitidas a ir para casa com suprimentos para viver, e elas não serão machucadas. Eu juro pela justiça do meu Deus. Tuari saiu de perto de Sebas, e sob os olhares consternados dos prisioneiros, uma pequena mulher vestida de empregada se agachou sobre aquela que eles conheciam como um general demônio e acariciou o cabelo curto e loiro como se estivesse confortando uma criança. Neia. Tuari sentiu seu coração batendo forte enquanto realizava o ato impulsivo e colocou a mão sobre ela, e quase tocou a fonte do terror, mas não exatamente, foi um acidente. Você não queria me machucar, por favor, eu te perdoei antes de você fazer isso. Eu não vou negar que você me aterroriza, mas isso não significa que eu não possa te perdoar, e eu perdoei. Por favor, apenas me prometa que você tentará não machucar mais ninguém quando não for preciso. Neia não levantou os olhos de sua posição humilhada. Eu não vou, quero dizer, eu vou tentar, é tudo o que posso prometer. Eu não quero prometer o que não posso. Eu farei o que for preciso para transformar tentar em não farei, obrigada pelo seu perdão. Neia sussurrou suavemente o suficiente para que apenas alguns dos prisioneiros percebessem a natureza da troca. Tuari se abaixou, como se fosse pegar a mão de Neia, apenas para congelar, então olhou por cima do ombro para Sebas, que, vendo a angústia repentina no rosto de sua esposa, se aproximou, agachou-se e pegou a mão de Neia, e com a outra palma na parte inferior das costas dela, ele a guiou até uma posição de pé. Você quer contá-los? Neia perguntou sem jeito enquanto olhava para o chão, sem saber o que mais dizer. Não, você é honesta, eu confio que você fez mais do que precisava, porque isso também é quem você é. Isso e Laquios já nos contou quantos estavam aqui. Tuari disse enquanto conseguia, com um sorriso gentil, se afastar de Neia com o coração batendo forte no peito enquanto os olhos negros infinitos eram emoldurados por sombras lançadas em seu rosto pela luz da tocha. Isso levou tudo o que eu tinha, e eu não pude tocá-la. Tuari reprimiu um tremor interno e sentiu seu medo aumentar. Adeus, Tuari, Sebas, se quiserem passar a noite, fiquem à vontade, mas, presumo que prefiram ir, então, por favor, tenham uma noite agradável. Neia disse calmamente e se virou. Enquanto se afastava, olhou para o punhado de cativos, um dos muitos grupos, ela comentou com eles novamente, enquanto apontava a mão bruscamente em direção à camponesa, vocês vivem por causa dela, não se esqueçam disso. Então ela se afastou, deixando-os para trás, perplexos e com medo enquanto se amontoavam. Quando Tuari e Sebas se moveram para partir, e a pequena criada viu a pena brilhando no rosto da papa, a pequena criada olhou para seu companheiro e perguntou: ela está mentindo para eles, ou para si mesma, ou está mentindo? Não consigo dizer. Nem eu sei a resposta para isso, e não sei se quero saber, Sebas disse pacientemente enquanto olhava para os refugiados se amontoando em busca de conforto dentro de seu confinamento. As próximas horas da noite foram inebriantes, um pouco além de alvos fáceis de alcançar e visíveis, ataques e contra-ataques foram poucos, mas a experiência de ambos os lados não poderia ter sido mais diferente uma da outra. Dentro da cidade, fome e medo governavam a noite. Fora da cidade, os sitiantes comiam bem, casais faziam amor, generais e oficiais, e os grandes governantes de grandes nações, trocavam histórias e piadas, e em uma tenda, a fundadora da fé pressionava seus lábios contra os de sua esposa, e os separavam apaixonadamente, mãos aquecidas acariciavam a pele nua, e coxas nuas entrelaçadas uma na outra mais apertadas do que serpentes no cio, tão emaranhadas estavam, que se não fosse pelas diferenças em seus gemidos e gritos de prazer, alguém poderia ser perdoado por pensar, se o par fosse visto, que se estava olhando para uma única entidade se contorcendo. As linhas entre as duas se confundiram, até que, em suas mentes confusas e famintas, elas se tornaram uma só, e se juntaram em lençóis que agora estavam encharcados além de qualquer utilidade até que fossem lavados novamente. Isso foi, uau!
Skana sussurrou, com o rosto a centímetros da esposa. Neia acariciou o cabelo ruivo com carinho. Bem, é como você disse na primeira vez que fizemos isso, a prática leva à perfeição. Ela sorriu maliciosamente. Tenho 100% de certeza de que não disse isso. Skana disse enfaticamente. Neia bufou e acenou com a mão desdenhosamente, um detalhe mesquinho, se você não disse, deveria ter dito, porque é verdade, não é? Ok, sim, justo. Skana disse, e estava prestes a dizer mais, quando Neia se levantou e se espreguiçou, antes de pegar lençóis de reposição, quando a paladina negra congelou. Neia? Skana perguntou ansiosamente. A mão de Neia se levantou para interromper sua indagação. Alguns segundos depois, ela pegou outro par de lençóis enquanto Skana saía da cama para tirar os que elas tinham acabado de tornar inúteis. Não foi nada. Neia respondeu, uma mensagem de todas as pessoas, o cardeal Raymond, ele estava perguntando como marcar a zona segura. Eu disse a ele para espirrar sangue em todas as portas do distrito dele que tivessem alguém escondido. Nós daremos ordens aos soldados amanhã, para ignorar qualquer casa ou prédio que esteja marcada dessa forma. Isso será bem simples, e não deveríamos enfrentar uma luta tão dura que eu. A voz confiante de Neia começou a vacilar enquanto ela falava, e ela lentamente caiu de joelhos e abraçou seu corpo com força. Skana correu para onde sua esposa estava ajoelhada. Uma raiva insondável a atingiu enquanto explodia do corpo de sua esposa em uma onda selvagem de escuridão e calor, e um pequeno lamento escapou dos lábios de Neia enquanto tudo parecia real novamente. Não, de novo não, ela nem está dormindo. Existe um termo para um pesadelo acordado? Skana sentiu sua respiração acelerar. Neia, acalme-se, onde você pensa que está, por favor. Pense sobre isso, você não pode estar lá, você não pode, porque isso acabou, seja lá o que for. Isso, acabou, por favor, que dia é hoje? Que horas são agora? Está escuro lá fora, você está fora de Kami Miyako, você não está nem perto de Vemark, ou Iton, ou Yanana, você está fazendo algo aqui e depois indo para casa, você estará segura. Skana acariciou levemente o braço de Neia, oferecendo um toque gentil para contrastar o que quer que ela estivesse revivendo. Está tudo bem, isso foi uma coisa ruim, um momento ruim, mas era uma memória. Eu prometo que você está segura. Skana sussurrou até Neia se inclinar para a frente e para os braços de sua esposa. Skana gentilmente a ajudou a se levantar e a levou até a cama. Desculpe, eu sei que isso não foi exatamente romântico. Neia disse timidamente. Não, mas era parte de você, e estou aqui por todos vocês o tempo todo, em todos os sentidos. Skana sussurrou, e beijou o rosto da esposa enquanto elas dividiam a cama novamente, e caíam em um sono profundo. Foram os uivos de terror da cidade que anunciaram o amanhecer tão seguramente quanto o canto do galo, quando o lento gargantua surgiu à vista da cidade, alcançando o exército ao qual estava destinado. Bem, isso vai servir muito bem. Neia disse agradavelmente, eu não preciso derrubar a parede toda, só uma parte dela. Ela pensou consigo mesma com um sorriso agradável. Ataques de sondagem já estavam começando ao redor do muro, enquanto escorpiões e catapultas bombardeavam tudo o que viam. Um tiro de sorte da parede destruiu um escorpião da Justiça Negra, perfurando o peito de um homem que por acaso estava na pior posição possível. Nazarick. Os guardiões se reuniram novamente em volta do espelho para assistir a cena se desenrolar, e Ains tomou seu lugar no trono, encarando o conflito no espelho. Em sua mão esquerda, ele segurava o cajado de Ains ou Algon, mas sobre ambas as mãos, ele usava as manoplas de Jargreip que foram tiradas do tesouro do rei elfo. Mensagem: ele lançou o feitiço e se conectou a Neia. Neia, ordene que todos os seus exércitos se reúnam em uma parede. Como meu pai ordenar, assim agirei. Neia respondeu, e em segundos as bandeiras estavam sendo hasteadas, atraindo todos os exércitos de seus aliados para longe das outras muralhas. Kami Miyako, o muro. Dominique assumiu uma postura firme enquanto se dirigia às massas. Tenham fé nos deuses. Os deuses não permitirão que essas paredes sejam violadas. Os deuses virão e salvarão a humanidade como fizeram antes.
Eles apenas testam sua fé. Passem neste teste, e eles os protegerão novamente como protegeram seus ancestrais antes de vocês. Ele colocou tudo de si em cada palavra, arengando e gritando poderosamente para levar suas palavras da parede para todos aqueles que se reuniram para defendê-la. Ele parou apenas quando os soldados correram para ele. O que você quer dizer com eles estão se afastando? A montanha deles não está se movendo, mas todos os outros soldados vão se reunir em um só lugar, tudo bem. É mais fácil para os deuses destruírem suas esperanças de uma vez. Talvez essa seja até a vontade deles. Talvez eles mesmos ordenem que o demônio do oeste junte sua laia para morrer como um. Ele disse com entusiasmo orgulhoso, e então retomou seu discurso. Levou algum tempo para que todos se reunissem, durante o qual Ainz explicou sua intenção a Neia que, cheia de alegria com suas palavras, chorou abertamente enquanto seus soldados se reuniam, um milagre. Era a única maneira que ela conseguia pensar para descrever isso em sua mente. Zesti olhou para ela com preocupação, apenas para Neia sorrir. Estas são lágrimas de felicidade. Acho que tenho uma boa aparência, disse Neia sarcasticamente, mas às vezes eu queria ser mais alta. Ela sorriu, desceu do cavalo, pegou um par de flechas de escorpião enormes e as cravou no chão em um ângulo para que formassem uma plataforma angular grosseira para ficar de pé. Acima, dragões se posicionaram nos flancos do exército, e Henri chegou perto. Quer explicar, general? Henri perguntou ansiosamente enquanto olhava para a cena bizarra. A vontade do pai, confie nele, isso, ecoará por 10.000 anos. Neia disse enquanto subia em cima das duas flechas de escorpião para que pudesse ver e ser vista. Ela cruzou os braços sobre o peito e esperou. Os aplausos da teocracia por trás de seus muros a enojaram, pois de onde ela estava, ela podia ver que o rio ainda corria preto. Seus tolos, vocês não aprenderam nada, e agora, vocês nunca terão a chance, não a maioria de vocês, pelo menos. Em algum lugar, sobre a cidade, um portal se abriu, e por ele saíram demônios mensageiros uivantes que abafaram as palavras de Dominique. O silêncio caiu sobre a grande cidade. Vocês da teocracia têm clamado pelos deuses para salvá-los. Vocês clamaram por seus deuses enquanto tentavam matar aqueles que o rei feiticeiro escolheu proteger. Vocês clamaram por seus deuses para lhes dar a vitória. E vocês foram derrotados repetidas vezes. Eu enviei todas as chances de misericórdia. E vocês clamaram por seus deuses por mais sangue. Agora, suas preces foram atendidas. Os deuses vêm por vocês, mas eles vêm por vingança, e eles vêm de além de sua muralha. Foi a natureza bizarra da declaração que manteve o silêncio enquanto um ilusionista convocado projetava a vista do lado de fora dos muros, sobre a cidade, para que toda a população pudesse ver o que estava acontecendo, pescoços esticados de jovens e velhos, e pela primeira vez na vida, Dominique ficou sem palavras, incapaz de desviar o olhar. Aureole Omega realizou uma dança simples e cerimonial, aumentando o poder de ataque de toda a hoste. Foi uma performance linda e graciosa, mas deixou as testemunhas da teocracia Slane ainda mais confusas do que antes. Neia respirou fundo. A ascensão do nosso Deus é manifesta em nossa vontade de lutar por ele. A ascensão da justiça neste mundo injusto é uma manifestação de sua força e sua fé em nós, que depositamos nossa fé nele em troca. Vocês são fortes. Vocês são os inquebráveis, vocês são os inquebráveis, vocês são os guerreiros imbatíveis do único Deus verdadeiro. Atrás de nós estão os muros dos injustos. Eu os convoco agora. Derrubem eles para baixo. Neia colocou cada grama de poder evangelístico em sua voz, ela reverberou de coração para coração e o exército já fortalecido, foi fortalecido ainda mais. Nazarick. Minha vez. Ainz disse com uma risada, e usando o cajado, vestindo as manoplas de itens de classe mundial que ele havia tirado da base do rei elfo, e sentado em seu trono, ele proferiu palavras fatídicas, força dos titãs, aliados. O efeito foi elétrico. Neia olhou para suas mãos para ver se elas eram realmente diferentes, e descobriu que podia ver um brilho dourado tênue. Ele poderia. Ela olhou para o anfitrião impossível. Os olhos caíram para a esquerda e para a direita. Eles sentiram, mas não conseguiam acreditar. O poder de um 5 se tornou um 10, o poder daquele 10 se tornou um 20.
e o poder de um 20 superou bem um 40. Foi um lamento de horror vindo de algum lugar na última cidade que fez a barragem se romper, pois alguém entendeu o que estava vendo. Só um Deus pode fazer deuses. Dominique choramingou, não pode ser. Neia invocou a aura de seu Senhor Divino, o poder surgiu através dela, e longe de despedaçá-la, ela o manipulou como se fosse tão natural quanto empunhar seu próprio arco. Ira e retribuição, ela sussurrou, e a pressão avassaladora de sua majestade, canalizada através de um corpo que agora podia suportá-la, caiu sobre o segmento da parede em que ela se concentrava, e rasgou a pedra como se ela não estivesse lá. Ataque! Ela gritou com fúria profana, sua voz aterrorizou a parede que ela encarava, e como se a própria pedra temesse a horda que avançava, ela tremeu com o impacto do barulho da enorme hoste. O bom se tornou grande, o grande se tornou um Godkin, e o Godkin superou seus ancestrais. Zestiu e voou de alegria enquanto o poder desenfreado surgia através de seu corpo. Então este é o pico. Isto é o que eu realmente busquei. Maravilhoso! Maravilhoso! A maioria dos soldados nem se preocupou em sacar suas armas, eles correram de mãos vazias para as muralhas, e arqueiros desesperados, enlouquecidos pelo medo, atiraram contra o exército, apenas para descobrir que o exército, muito fortalecido, era tão superior que arrancar flechas do ar se tornou uma brincadeira. Então eles alcançaram as paredes. Gagara não balançou seu martelo, mas seu punho, direto na pedra de 18 pés de espessura, e a quebrou como se fosse papelão molhado, enviando pedras como mísseis mortais, matando tudo em seu caminho. A parede foi violada em centenas e centenas de lugares, enquanto homens comuns se tornavam como deuses e traziam sua ira sobre mortais que haviam conquistado sua ira. Soldados desesperados da teocracia, homens de coragem e habilidade, foram despedaçados com as mãos de pessoas que eles teriam ridicularizado como muito inferiores a eles, mesmo 2 horas antes. As ruas corriam em sangue, enquanto centenas de milhares de elfos negros se lançavam em incontáveis brechas, não querendo abandonar seu amor pelo arco, eles perfuravam edifícios com suas flechas, as vastas milícias, presas sem ter para onde ir além da sepultura, balançavam suas armas e descobriam que seu aço fraco valia menos do que nada, pois os retardava de fugir para ao menos comprar mais alguns segundos de vida preciosa e insubstituível. Os dragões voavam sobre suas cabeças, derrubando lancheiras de ogros fortalecidos pela batalha, e um campeão de arena radiante, eu sou dele para sempre. Enquanto eu viver, eu servirei aquele que me deu esta hora de estar no pico. Os dragões extremamente fortalecidos, já monstros de poder supremo, sentiram a adrenalina como um bêbado sente o calor de um bom bourbon em um inverno frio diante de uma fogueira. Eles destruíram prédios, despedaçaram cavaleiros com suas garras, congelaram prédios inteiros, fazendo-os explodir ou desabar, e mataram aqueles que estavam lá dentro. Os defensores tentaram se recompor ainda, isso funcionou ainda melhor do que eu poderia ter esperado. Ainz comentou, e se levantou do trono para descer os degraus. Os guardiões observavam no espelho boquiabertos, exceto por um que havia adivinhado sua intenção, e sua fiel assistente, que parou de observar os frutos do trabalho de seu mestre para voltar seus olhos sádicos e adoradores para ele e sorrir seu sorriso largo antes de se virar para assistir ao resto do show. Um momento depois, um portal apareceu, e ele se foi, aparecendo sobre a cidade. Ele procurou por aqueles que procurava enquanto eles se aprofundavam cada vez mais no interior. Kami Miyako era enorme, e os atacantes diminuíram consideravelmente a velocidade, não por necessidade, mas para saborear a supremacia que lhes foi concedida pela vontade divina. Os deuses ira lentamente, mas sua ira arde brilhantemente quando ataca. Dominique se lembrou do verso de sua infância enquanto corria da muralha, suas vestes voando atrás dele, seu corpo marcialmente aprimorado rasgando a distância como o exército abaixo rasgava a cidade sagrada. Como? Como? Como pode ser? Ele gritou alto e dentro de sua cabeça, quando viu o golem começar a se mover bem quando ele pulou da muralha. A mão pesada da pequena montanha alcançou lentamente as paredes, e, como se zombasse delas, lentamente as puxou e descascou para trás enquanto soldados desesperados não conseguiam nada com suas flechas pontiagudas de aço bruto e lanças de escorpião. Ela iria romper, nada poderia pará-lo,
isso Dominique podia dizer. Ele sentiu seus olhos se encherem de lágrimas de raiva. Deuses, onde vocês estão? Precisamos de vocês. Precisamos de vocês. Não somos seus escolhidos? Seus filhos. Eu não fiz o suficiente. Ele gritou. Espere, eles romperam com um golpe cada, ó pelos deuses, não. Eles são como demônios, como deuses. Ele uivou de indignação enquanto corria para o edifício do Capitólio. Distrito dos Artesãos. Raymond assistiu a tudo com resignação de seu lugar na rua. Portas manchadas de sangue eram abundantes ali, e elas tinham sido barricadas por dentro para uma boa medida. Agantes correram pela rua passando por ele, violando as ordens de Dominique. Seus pés batendo eram altos, mas ele podia ouvir mais claramente, seus corações batendo enquanto seu mundo desabava ao redor deles. Uivos de dor saíram, apenas para morrer instantaneamente. Ocasionalmente partes do corpo voavam pelo ar para pousar com um som de estalo doentio no chão. O sol brilhante da manhã iluminava tudo, e a ilusão acima serviu como uma espécie de mapa distorcido mostrando o quanto da cidade havia caído. Raymond se virou para Nua. Bem, é isso, em alguns minutos, você estará tão livre quanto puder, e nos despediremos. Foi maravilhoso ter conhecido você. Obrigado, obrigado por salvar minha vida. Antes, e obrigado por dar uma segunda chance a uma humanidade indigna. Ele disse afetuosamente. Nua olhou para ele e tocou seu peito. Ela sentiu seu coração batendo forte em seu peito enquanto seu país morria. Raymond, por favor, acredite em mim quando eu digo a você, um dia, em algum lugar, de alguma forma, seja nesta vida ou na próxima, nós nos encontraremos, novamente. Eu quero acreditar nisso, mas você vai me perdoar se isso dificultar. Ele riu com humor negro enquanto um torso voava pela rua e arrebentava uma porta e batia na parede além dela. Solution se aproximou dele. Algum pedido final para mim antes de eu deixar seu serviço? Ela perguntou com um sorriso sádico no rosto, e pressionou seu corpo contra o dele como se fosse provocá-lo uma última vez. A maior parte da cidade estava caída. Se a ilusão acima fosse para ser acreditada, ele acreditou. Bem, só não deixe que eu seja torturado aqui depois que eu me render. Eu não barganhei pela minha vida, então se eu tiver que morrer, prefiro que seja rápido. Você pode acabar comigo sem muita dor? Raymond perguntou esperançoso. Solution riu. Claro, mas não há necessidade. Ela já barganhou pela sua vida. Tudo que custou a ela foi uma pequena alma, mais ou menos. Solution gesticulou para Nua enquanto sussurrava sua resposta para Raymond. Mas é claro, você nunca pode perguntar a ela o que eu quero dizer. Melhor se você se perguntar sobre isso. Todo mundo precisa de uma lembrança de tudo isso para assombrá-los. Ele olhou para ela com desconfiança e dúvida, e então viu a maneira como Nua havia se posicionado sutil e protetoramente na frente dele, e acreditou. Boabdil estremeceu ao sair do prédio na frente de Mizu. Nós nunca tivemos nenhuma chance. Ele proferiu. Ninguém presente se preocupou em contradizê-lo enquanto um corpo que havia sido rasgado ao meio chovia sangue na rua enquanto voava girando e se debatendo acima de sua cabeça após ser jogado para longe. Onde está Dominique? Tragam-no para fora. Tragam-me Dominique. Néia exigiu enquanto o massacre continuava. Conforme ela se movia pelas ruas, ela usou a aura de seu pai como uma arma de brutalidade, transformando homens de armadura em latas de pasta amassada. Zexi, no entanto, estava se movendo muito mais rápido. Eu o quero. Dominique é meu. Meu e meu. Dominique ainda corria, cada vez mais forte. Ele usava todas as artes marciais de seu arsenal para ficar à frente, e ele estava falhando rapidamente. Uma dúzia de agante com facas longas passou correndo por ele, e pulou na briga apenas para soldados comuns do reino Restis e transformá-los em pedaços carnudos, ou arrancar seus braços e espancá-los até a morte com seus próprios membros. Suas vidas lhe renderam segundos preciosos enquanto ele corria pelas ruas. Não assim. Os deuses têm que vir, não podemos derrotar esse exército. O demônio do oeste, a traidora Zexi, não podemos, deuses, por favor. Seus fiéis precisam de você. Ele orou desesperadamente, mas se os deuses ouviram sua prece, ou a de qualquer um, eles não responderam, ou não se importaram, ou não puderam. Aí está você.
Zesti gritou. Ele teve tempo suficiente para olhar por cima do ombro, mas não para evitar o chute que o fez voar e quicar pela rua, quebrando ossos e paralelepípedos. Ele sentiu o gosto de cobre do seu sangue na boca, sentiu a perfuração dos seus pulmões pelos ossos despedaçados, e as fraturas em seus membros o deixaram incapaz de fazer nada além de rastejar enquanto Zesti pegava sua foice. Você chegou nele primeiro, e acho que você o merece mais do que eu. Neia admitiu relutantemente, mas ele é muito molenga, como um verme do caralho, deixe-me segurá-lo, parado, ela disse delicadamente, e a aura de seu mestre caiu sobre seu corpo. Dominique não conseguia nem se contorcer, só gemer de dor, e mal conseguia, ele tentou cuspir sangue, e ele foi forçado de volta para sua boca, aquele mesmo gosto acobreado de novo, o deixou doente. Neia olhou para ele com ira em seus terríveis olhos negros dourados. Você colocou remédios em mim, você a transformou no monstro que ela era, você colocou Suchala no meu povo, inquisidores no meu povo, você os queimou vivos, você os torturou, os expulsou sem nada, privados de suas casas, então espero que você entenda, o quanto você merece isso. Neia disse enquanto batia sua voz em suas veias, seu ódio era ácido ardente, e ele não conseguia nem falar para amaldiçoá-la, ou expandir seus pulmões o suficiente para gritar de dor. Mas para mim, isso é ainda mais pessoal, eu era leal. Zesti pisou no chão e o esmagou até virar pó, primeiro o esquerdo, depois o direito. Você não foi, você deixou minha irmã ser abusada, você deixou todo o meu sangue ser tratado como bestas de carga, e seu povo me convenceu por mais de 100 anos que era assim que deveria ser. Ela pisou nos joelhos dele, e eles também viraram pó, mas ele mal conseguia gemer de agonia, e quando eu quase implorei para você acabar com o horror, para ver eu e ver minha irmãzinha, e quem mais estivesse lá fora como eu, como algo mais do que bestas, você amaldiçoou metade do que eu sou, e os condenou a uma existência servil e degradada, agora, voltou para assombrá-lo. Escolhido dos deuses, como é a sensação? Ela perguntou enquanto plantava o pé solidamente sobre o peito dele. Estar abaixo de mim, onde você pertence? Ela rosnou lentamente para a carne agonizante do outrora grande cardeal. Deixe-o, quero saber se ele tem alguma última palavra. Zesti disse, sem olhar para o general Baraja de olhos negros. A pressão se foi, embora a dor fosse um pouco menor. Alguma palavra final, cardeal Dominique Irri Partouche? Raymond vai lutar. Dominique balbuciou. Zesti e Neia trocaram um olhar. Oh, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, isso é tão lindo. Zesti tirou o pé, abaixou-se, enganchou os dedos nas narinas dele e começou a arrastá-lo pelas ruas onde, apenas um dia antes, ele havia sido elogiado pelas massas. Ele engasgou e arfou, e observou alguns sobreviventes se prostrarem na esperança desesperada por misericórdia. Aquilo doeu mais do que a dor física, pois todos aqueles que acreditavam nele e nos deuses simplesmente desistiram de ambos. Quando chegaram ao distrito dos artesãos, os olhos de Dominique começaram a se arregalar. O que doeu pra caramba, eles sabem onde ele está, meu último aliado fiel, e eles sabem. Como? Como? Ele tentou balançar a cabeça em negação. Zesti nem percebeu. Ei, Raymond! Neia chamou rudemente, venha cá. Está na hora. Dominique ficou perplexo, mas uma terrível sensação de desgraça estava começando a tomar conta dele novamente. Com o canto do olho, ele observou o grande templo desmoronar e desaparecer. Neia, ótimo, você está aqui, eu suspeitava que você pudesse estar em algum lugar nesta área. Scanna disse enquanto se aproximava com uma jovem elfa a tiracolo. Quem é essa? Neia perguntou enquanto esperavam Raymond aparecer. Em Light, ela estava em apuros, descobri que ela é uma agente nossa, então eu a ajudei. Scanna disse, assim que Raymond virou a esquina com Solution, nua e Boabdil atrás deles. Zesti jogou Dominique na frente dela, ele rolou sobre a pedra, raspando a carne até parar de costas e se pegar olhando para cima. Ele acha que você vai lutar, diga a ele, Raymond. Zesti sorriu feliz e esfregou as mãos. Raymond olhou para o corpo quebrado de Dominique e estendeu a mão para trás, enquanto Solution lhe entregava uma garrafa. Ele disse: depois que Zesti foi embora, eu me juntei ao Rei Feiticeiro. Eu era o assassino em série que estava matando silenciosamente os piores donos de escravos.
eu matei Odd e a maioria dos outros, até que Solution aqui assumiu, eu não estive do seu lado. Por quase todo esse conflito, sim, eu avisei você sobre o Pontifex Maximus, mas foi ideia dele, porque ele sabia que estava preso e não havia esperança para ele. Os campos de trabalho eram um lugar para esconder escravos para que pudéssemos libertá-los. Eu tenho escondido escravos em minha casa por meses e meses agora. E você provavelmente está se perguntando sobre esta garrafa. Era para ser despejada em seu túmulo, mas dadas as circunstâncias. Ele estourou a rolha e derramou a urina armazenada do falecido Pontifex Maximus sobre o rosto chocado de Dominique. Isto era dele. Agora, ele não disse isso na época, mas, dadas as circunstâncias, acho que ele não se importará se eu espalhar sobre os túmulos de Yvonne e Maximilian também. Além disso, tenho mais 2 garrafas, uma de Berenice e uma de Ginedine. Dominique sentiu o gosto horrível e rançoso na língua e a sensação de ardência nas feridas abertas, mas sem nada que pudesse fazer além de olhar para cima com ódio. Ele fechou os olhos enquanto outra garrafa, e depois outra, era parcialmente despejada sobre sua cabeça. Desculpe pela demora, deixei-os em casa por acidente e tive que pedir para Solution recuperá-los para mim. Raymond disse a Neia em tom de desculpas. Eu sei que você prefere ir devagar, mas você poderia me pedir para acabar com ele para que eu possa me render adequadamente? Raymond perguntou formalmente, com uma reverência educada. Zesti sorriu. Isto é pela minha irmã, por mim e por todos os outros, seu bastardo careca e intolerante. Zesti levantou sua foice, desceu-a sobre o pescoço de Dominique, que gemia, e silenciou aquele gemido quando sua cabeça saltou livre para um pedaço de neve. Como último cardeal da teocracia Slane, eu oficialmente entrego minha cidade e minha nação a você, general dos exércitos combinados do Reino Feiticeiro. Peço apenas que você pare com a matança, e meu povo é seu, assim como, ao que parece, minha vida. Ele se ajoelhou e levantou os pulsos juntos. Em nome de Sua Majestade o Rei Feiticeiro, que me deu poder em seu santo nome para promulgar justiça, batalhar e me render em seu nome, eu aceito a submissão da teocracia Slane, e sua rendição à nossa custódia pelos crimes de seu governo. Mas antes de você ser levado embora, você barganhou, eu acredito, por mais uma coisa. Neia disse em uma voz nobre, e se afastou. Vá em frente, tenha seu momento com ela. Neia disse, e chutou a cabeça para uma poça de neve derretida, onde ela lavou a sujeira da cabeça de Dominique. Então, ainda descontente, cortou a capa de um cadáver de agante e foi embrulhá-la. Bem, acabou, e eu finalmente posso dizer isso. Raymond disse, e abaixou a cabeça até os pés de Zesti. Eu sinto muito por não ter visto, não ter ouvido, não ter entendido. Eu sinto muito por ter falhado com você quando você mais precisava que eu estivesse lá. Se eu tivesse feito a mesma escolha que você fez, talvez. Zesti colocou as mãos sobre a cabeça dele e acariciou seus cabelos. Raymond, não direi que tudo naquela época estava certo. É verdade, dói. Ela fez uma pausa, enquanto a voz poderosa e estrondosa do Rei Feiticeiro ecoava no alto. A rendição foi aceita. Todas as forças da teocracia devem depor suas armas. Todas as forças do Império Feiticeiro devem aceitar toda rendição sem mais hostilidade. A guerra acabou. Mas você sabes, continuou, deu certo. Você cometeu um erro, mas fez certo. E você salvou muitas das minhas pessoas. E eu realmente posso chamá-los assim. Eu perdoo seu erro, porque você fez tudo certo. Depois disso, você até fez questão de deixar o resto da escritura negra saber onde você realmente estava, mesmo que isso pudesse ter te matado. Quando chegou a hora, você deu sua vida por mim e pela minha família, e por isso, eu sempre te amarei, não importa o que aconteça depois disso. Zesti então o puxou para cima, e pela primeira vez em suas vidas sobrepostas, o abraçou com força. Ele o devolveu com cuidado, enquanto o Rei Feiticeiro descia ao chão a apenas alguns metros de distância. Neia se aproximou e entregou a bolsa improvisada para Zesti. Eu acredito que apresentar isso foi sua barganha, não foi? Ela piscou, e então se ajoelhou e curvou a cabeça para seu senhor. Zesti imitou Neia, e ergueu a cabeça ensacada de Dominique. Ele está um pouco desajeitado, mas, conforme nosso acordo,
apresento a vocês a cabeça do cardeal Dominique Iripartouche, sua cabeça, seu país, assim como minha cabeça, e meu país, são seus, agora e para sempre. Neia soltou um suspiro profundo. Está desaparecendo, mas isso foi incrível, pai. Ainda sentiu levemente, uma parte do meu poder, presenteada a um exército, por um tempo, é algo potente, agora, Solution, leve o cardeal Raymond sob custódia, mas trate-o bem, e honre o tratamento daquelas garrafas. Quando se trata do túmulo de Dominique e sua outra laia viu. De sua dimensão de bolso, saiu um conjunto de algemas, que foram colocadas nos pulsos flexíveis de Raymond. Ele olhou mais uma vez para Nua. Seja feliz lá fora, isso será o suficiente para mim. Ele disse com um suspiro enquanto era levado embora. Nua caiu de joelhos diante do rei feiticeiro. Senhor, o que vai acontecer com ele? Por favor, ele é bom, não o machuque. Ela choramingou lamentavelmente enquanto ele era conduzido através de um portal. Ele irá para Argland para aguardar julgamento após uma investigação. Dependendo de suas ações durante sua participação no governo deste país, ele pode ser condenado a uma vida inteira de prisão, trabalho duro, ou pode ser solto. Só ele poderia lhe dizer o que parece provável, e eu estou supondo que não foi ser liberado, foi? Ains perguntou gentilmente. Nu olhou para baixo. Não foi, mas, certamente ele compensou o que quer que tenha feito de errado, não é? Não é possível espiar? Ela perguntou enquanto soldados do exército invencível começavam a entrar na área para resgatar escravos élficos e levar prisioneiros humanos para processamento. Pode ser que ele tenha, tudo o que resta é ver. Enquanto isso, me diga o que você fará? Você está com ele há algum tempo, você é capaz de cuidar de si mesma? Ains perguntou, atingindo Neia direto no coração com sua generosidade de espírito, e oferecendo a este alguma esperança não dita de que o que estava por vir não trataria seu velho camarada tão duramente. Senhor, Raymond me deu sua casa. Eu não quero viver aqui, eu acho. Eu acho que vou vendê-la e ir para algum lugar. Ela disse ansiosamente. Eu lhe darei 1000 platinas por ela, 50 para carregar e um mandado autorizando que mais sejam sacados quando você se estabelecer em algum lugar. Ains disse sem pestanejar. Zesti e Neia sentiram suas bocas se abrirem involuntariamente, seguidas rapidamente pela de Boabdil enquanto ele compreendia o que tinha acabado de ouvir. Nua, no entanto, cambaleou para Neia com o preço esmagador. Senhor, não pode valer tanto. Eu não poderia. A casa? Não é, mas o que aconteceu lá? O valor histórico dela? Imensurável. Ains respondeu sem pestanejar, eu farei dela um marco para a história desta guerra, como o centro da resistência aos velhos costumes durante a maior guerra já travada. Ele enfiou a mão no bolso e estendeu uma pequena bolsa de couro. Conte, se quiser. Ela não se incomodou em contar, ela se curvou profundamente. Obrigada, por tudo. Ela conseguiu balbuciar com grande dificuldade. Senhor, agora que isso acabou, o que faremos? Skana perguntou ao lado de sua esposa. Agora, prepare-se para ir ao Império Baharut. O sínodo acontecerá muito em breve, e se você deseja convencê-los a todos, precisará ser o mais eloquente possível. Sim, isso é verdade. O mundo confessará que o rei feiticeiro é realmente um deus, eles saberão como eu sei há anos. Neia disse com absoluta convicção, o negro espiralado de seus olhos continha dentro deles, imperceptível para qualquer outra pessoa, até para ela, 2 pequenos pontos vermelhos. E Ain sentiu um zumbido fraco e curioso no fundo de sua mente. Ele se concentrou bastante, focando em seu eu interior, pois isso o lembrava de seu tempo no jogo, e olhando para suas estatísticas, lá, entre suas classes de trabalho e níveis raciais maximizados, estava algo que não estava lá antes. Ele leu silenciosamente para si mesmo. Nível 1. Deus,